Eu sou a Metoyan e estamos aqui para mais um vídeo de tiragem de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, feliz que você está aqui comigo. Espero que você esteja gostando aí do canal. E vamos lá então para essa tiragem, que é um aconselhamento a respeito de qualquer situação com qualquer pessoa. Vou ler de forma geral, tá, gente? Então, assim, não precisa ser só sobre amor, pode ser sobre questão profissional, questão familiar, de amigos, ambiente social, no geral, tá bom? Qualquer situação, tá? Então, saiba que eu irei te aconselhar para qualquer um desses casos, tá bom? Bom, então vamos lá para os avisos importantes. Faça a escolha da sua pedrinha mentalizando. Lembre-se que é uma questão sensitiva, intuitiva e não racional. Então, pause o vídeo se for necessário, veja um ambiente que esteja tranquilo, sinta, feche os olhos se necessário, pause, né? O vídeo também, enfim, faça tudo o que for necessário para você conseguir se conectar com a energia da pedrinha que vai fazer sentido a você, tá bom? E no caso aqui, eu vou aconselhar sobre a melhor forma de lidar com essa pessoa para você entender qual a maneira que vai trazer mais prosperidade, vai trazer mais resolução, vai trazer algo mais bom para você nessa situação, tá bom? E lembre-se, gente, aqui a mensagem pode estar em uma, duas ou nas três pedrinhas. E o que vai te dizer se a mensagem faz sentido é você sentir que uma frase foi para você, aquilo realmente fez sentido na sua história, aquilo pegou o cerne ali da situação, tá? Vai de cada pessoa sentir isso, tá bom? Lembrando também, gente, que para uma parcela pequena das pessoas pode acontecer de não ter uma mensagem para você em nenhuma das pedrinhas, tá? Isso acontece. Então, saiba disso. Bom, e se sua situação, gente, for muito sensível, eu faço leituras de pacotes de perguntas no particular. E se você tiver interesse, só mandar aí uma mensagem no WhatsApp aqui embaixo, tá bom? É isso, vamos lá começar a apresentar as pedrinhas. Pedrinha número 1 é a pedrinha laranja. Tá? Pedrinha número 2 é a pedrinha transparente. Pedrinha número 3 é a pedrinha cinza. Bom, essas são as pedrinhas, escolha. E eu vou começar aqui pela pedrinha de número 1, laranja. Vamos lá. Pedrinha laranja, espero que você esteja bem. Vamos ver sobre como lidar com essas pessoas, qual a melhor forma. Opa, virou aqui a Imperatriz. Eu geralmente não aceito cartas que viram, tá, gente? Ou cartas que pulam. Né? Eu aceito se eu for tirar e ela vier junto, aí tudo bem. Mas quando elas pulam ou viram, não costumo aceitar, né? Bom, espero que você consiga mentalizar a pessoa, a situação, se concentre. Para que a gente possa ver qual a melhor forma de lidar, a trazer resolução, prosperidade, algo bom a você, para que não atrapalhe o seu caminho, para que não te traga problemas. Vamos ver a melhor forma de lidar com a pessoa. Página de ouros no negativo, rei de espadas no positivo, 6 de copas no centro da tiragem. Vamos lá, gente. Olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer a você é que existe uma energia aqui de imaturidade muito grande, tá? Nessa situação.
Seis de copas com o pajem de ouros me fala muito que provavelmente essa outra pessoa que você tá pensando, tá, em alguns casos, gente, pode ser você, aí você vai analisar, mas geralmente é a outra pessoa aí, tá, nesse caso aqui. Mas essa pessoa, ela tem uma energia de uma pessoa muito imatura, muito... Aquela pessoa, assim, que não consegue fazer as coisas de uma forma prática, não consegue fazer o que precisa. Aqui tem uma energia muito forte de pais e mães que estão vendo esse vídeo e não sabem lidar com o filho ou com a filha, tá? Aqui tem uma energia muito forte disso, gente. Aqui, não vou dizer que é só isso, também aqui pode ter casos de, por exemplo, relacionamentos onde o outro é muito infantil, ou então pessoas que você lidando com pessoas muito infantis no seu ambiente de trabalho, né? Às vezes pode ser que você seja um professor ou uma professora e está lidando com uma criança muito complicada. Enfim, gente, aqui tem N situações, muitas vezes envolvendo jovens, tá? Aqui me fala isso, pessoas jovens, tá? E aí não importa se é um relacionamento, família, né? Mas aqui há uma tendência a pessoa, homem ou mulher, ser mais jovem que você, tá? E se você é a pessoa mais jovem da situação, aí analise se de repente não é você, tá? Aqui, que eu tô falando desse pajem de ouros no negativo, tá? Mas assim, gente, há uma energia forte de imaturidade, de uma pessoa que você tem que saber que ela não tem como lidar de uma melhor forma com essa situação, porque é como se ela não tivesse aqui experiência para isso, né? É como se talvez essa pessoa, ela tá passando por essa situação aí pela primeira vez na vida dela, então ela não é aquela coisa, ela não sabe lidar com isso, né? Então, por exemplo, você às vezes é um chefe e aí é um estagiário seu, ou às vezes você um funcionário e aí você tem um novo funcionário que chegou e você não tá sabendo lidar, né? Com a pessoa. Então, assim, aqui, gente, provavelmente também tem uma experiência, tem uma energia muito forte de que essa pessoa tá passando por essa situação pela primeira vez, né? Ou por uma das primeiras vezes, né? E no caso com você, né? Essa experiência que ela tá tendo com você é a primeira vez, é algo. Então, ela não. Ela não tem como saber, né? Ela não tem como saber lidar. Ela não. Assim, gente, aqui tem muito forte a energia de que a pessoa não tem ferramentas. Você precisa, aqui, muito forte, gente, entender isso. Você precisa entender e internalizar que essa pessoa não tem as ferramentas. E você não consegue exigir que ela tenha as ferramentas para poder agir melhor nessa situação. Não tem. Né? O pajem de ouros aqui me fala sobre talvez faltar. Realmente é aquela coisa de vivência, aquela coisa de. Realmente o que a gente vive na carne que a pessoa não tem. Né? Ela tá passando essa experiência agora, ela tá vivendo Sabe quando você tem que lembrar aqui muito forte de quando você era jovem e você fez várias burradas, sabe? Que todo mundo faz, gente. Não tem como dizer que não. E aqui existe muito essa mensagem de que você precisa lembrar de quando você era jovem. E das coisas erradas que você fez, ou das coisas complicadas, as formas de lidar, comportamentos difíceis que você teve. Você precisa lembrar e resgatar isso. Quando você resgatar isso e você entender um pouco como era a sua cabeça, você vai lidar melhor com essa pessoa, tá? Isso vai te ajudar. Porque essa pessoa, não dá pra esperar dela que ela consiga, sabe? Sozinha. Ela não vai, né? E assim, gente, se seu caso não é uma pessoa mais jovem, se seu caso não é uma primeira vez dessa pessoa, assim, existe chance dessa pedra não ser pra você, tá? Pode ser. Mas pode ser também, assim, que só é uma pessoa realmente muito imatura, né? Só que aí é aquela coisa, aquela pessoa que não aprende com as vivências, né? É alguém que não sabe aprender, fica muito preso numa época de quando ela era, sabe, a cabeça dela, sabe aquela pessoa que você vê que você fala assim, caramba, a pessoa tem, sei lá, 30 anos, mas parece que tem 15? E aí é uma pessoa que não soube aproveitar as vivências que ela teve
né? E tirar proveito disso com o aprendizado, amadurecer a partir disso, e ela não sabe fazer isso, tá? E nesse caso, gente, o que o tarot tá aconselhando é que você entenda que existem pessoas que, infelizmente, são imaturas. E não é você que vai trazer necessariamente a solução de tudo, né? Porque aqui, gente, você tá... Aqui, esse rei de espadas, seja você homem ou mulher, está no positivo e tá me falando da maioria de vocês que estão vendo consulentes, tá? Tirando as exceções que podem ser a pessoa aqui, né? A pessoa imatura da situação. Apesar de você estar no positivo aqui, a carta central, gente, é um 6 de copas dizendo assim... A pessoa, as vivências, né? As vivências que ela tem que passar, as coisas que ela tem que viver. Não tem como você mudar isso, sabe? O que você pode fazer é entender e se posicionar, né? Conversar. Aqui também tem uma energia muito forte de conversa. E aí é uma conversa onde, por exemplo, você fala, talvez muito focado em você, sabe? Em como era pra você a situação antes. Então, por exemplo, você é um chefe, aí você tá vendo ali um estagiário com dificuldades, você pega e fala assim, olha, na época que eu era estagiário, né, eu entendo, porque eu tive esse problema, né, então eu entendo você, né, é complicado, né, e eu melhorei, consegui fazer assim, por causa disso, sabe, gente, assim, você auxilia o outro muito aqui, ao você falar de você, da sua experiência, quando você estava numa situação parecida com a pessoa. Isso pode ajudar a pessoa a entender um pouco vocês, aquela coisa de conexão, sabe? Aqui 6 de copas me fala de talvez faltar um pouquinho de conexão. Só que você precisa lembrar, gente, que por mais que você possa ajudar, auxiliar, você não vai, como posso falar pra você, conseguir fazer pela pessoa ela viver o que ela tem que viver. Do tipo assim, mudar tudo, sabe? Essa pessoa, ela precisa sair desse estado aqui de maturidade, ela precisa tomar as decisões, sabe? É como se aqui dissesse também assim, não tá tudo sob seu controle, entende? Não dá. Você tá numa posição melhor, né, do que essa pessoa para você poder entender, sabe, a situação. E a partir desse entendimento, o que você faz é tentar se conectar com essa pessoa, né, através desse entendimento, lembrando de experiências que você passou parecidas que essa pessoa está passando. E você tenta conversar, tenta orientar, mas sabendo que, no fim das contas, a pessoa está fazendo a história dela, o caminho dela. Que vocês, ó, tanto é que aqui, né, rei de espadas e página de ouros, né, duas pessoas diferentes, cada uma de um lado, e uma conexão entre vocês que existe, tá? Aqui, a maior parte dos casos, gente, eu acredito que aqui você tenha afeição por essa pessoa, tá? Na maior parte dos casos, você tem afeição. Você gosta, você se sente conectado com essa pessoa por algum motivo. Por isso que eu falei que tem muita energia de pais com filhos aqui, né? Mas assim, seja o que for, você precisa entender que é o momento da pessoa também, tá? Aqui existe essa coisa de você compreender isso. É aquela coisa realmente de você... aqui tá pedindo muita racionalidade da sua parte, sabe? E uma racionalidade no sentido de você compreender com certa... através das suas próprias experiências, o que essa pessoa tá vivendo, o que essa pessoa tá passando. E aí você fazendo isso, você vai melhorar para lidar com ela. Vai lidar melhor, se você entender isso, se você... né? E é engraçado que eu não vejo muita questão de rigidez com a pessoa, né? Eu acho que você... aqui é mais questão de entender e de conversar. Tá? Impor, claro, alguns limites, talvez, se for filho, né, pais e filhos, se for um estagiário, se for um aluno na escola, se precisa impor aí alguma restrição, né, ou se você é uma pessoa imatura com quem está lidando, mas aqui é mais questão de você tentar se aproximar e mostrar que você entende, não tentar agir tão diretamente, eu não vejo tanta necessidade de um comportamento, sabe, que você precisa ter, que seja duro ou extremamente... Não, aqui é mais entenda, racionalize o que tá acontecendo,
e tente se conectar com essa pessoa através da conversa, né? Isso é o que vai fazer a diferença aqui. E essa pessoa, dentro do tempo dela, que o Paz de Ouros também fala muito de tempo, sabe? Ela, no passar do tempo dela, ela vai evoluir no que ela, da forma como ela precisa fazer, tá bom? Essa foi a mensagem aqui. Espero que tenha feito sentido pra você. Agradeço, inclusive, muito sua presença e saiba que isso aqui é uma conversa, gente. Eu mando o vídeo e para saber que meu vídeo faz diferença, preciso do like, do compartilhamento, da sua inscrição. É assim que eu sei que você tá gostando das minhas mensagens aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Pedrinha número 2, pedrinha transparente. Vamos lá. Olá, pessoa da pedrinha transparente. Vamos ver qual é a mensagem sobre como lidar com essa pessoa que você está mentalizando, não importa quem seja, não importa qual âmbito que você conhece a pessoa, familiar, amoroso, não importa, gente. Vou tentar falar para todos os casos, é claro que dá para ver muitas vezes pelas cartas uma tendência, tá, da mensagem, e é assim que você sabe se a mensagem é para você ou não também, mas ainda assim, muitas vezes a mensagem tem algo importante para te falar. Mesmo que tudo não bata, tá, gente? Até porque é aquela coisa, uma leitura geral. Então, não vai bater tudo. Vai bater algumas coisas. Algumas coisas que não baterem, você tem que lançar para que outras pessoas recebam aquilo. Tá bom? Mas a gente vai descobrir aqui, tem que falar de forma abrangente aí sobre a situação para você, tá? Pra gente ver as mensagens aí da situação. Vamos lá. Rei de copas no negativo. 8 de ouros no positivo. 9 de ouros na energia central. Bom, gente, me pareceu essa mensagem bem direta e reta, assim. Aqui, gente, por algum motivo, esse rei de copas, eu senti como se muitas vezes pudesse estar falando de você, por mais que ele esteja no negativo. Para algumas pessoas, gente, analisem se não é o outro, tá? Aí você vai ver. Mas esse rei de copas aqui me fala de uma pessoa que tá um pouco descompensada emocionalmente, tá? Que não tá conseguindo gerenciar tão bem as suas próprias emoções com a situação. De alguém que tá, sabe, assim, tendo problemas para lidar com... Inclusive aqui, gente, tem uma energia de uma pessoa que tá não está se valorizando, tá, na situação. De alguém que tá, às vezes, focando muito no outro, sabe, focando muito... Enquanto o outro tá, às vezes, muito focado em si mesmo, tá? Tem essa energia aqui, gente. Então, aqui há uma mensagem bem clara de que é preciso um senso de autovalorização aqui, tá, gente, nessa situação. Você precisa se valorizar. Você precisa construir para você algo bom. Aqui, em muitos casos, gente, pode ter a ver com amor, mas também pode ter a ver com relações de trabalho, tá? Então, por exemplo, você pode ter, às vezes, uma pessoa no trabalho que te desestabiliza emocionalmente muito. Ou então, você fica ali... fazendo
sabe, muito em função para essa pessoa. Então, às vezes, por exemplo, você trabalha numa empresa e aí você tem um chefe e você faz muito mais do que você deveria no trabalho, né? E você se esquece de valorizar o seu tempo, o seu conforto, o que é bom pra você. Aqui tem essa, entende, gente? Aí quando eu falo do descompensamento emocional, às vezes a outra pessoa pode fazer pressão emocional em você. Sabe aquela coisa de, ah, se você não trabalhar, tem quem trabalhe. Se você não fizer, tem quem faz. Sabe aquela coisa de fazer uma ameaçazinha velada? Tem isso aqui, tá? Então, aqui, e você precisa, gente, aqui tem um controle emocional, tá? Você precisa tentar não deixar as emoções ficarem te afetarem tanto, né? Ou essa pessoa te afetar tanto. Entender que, tipo, você tem que fazer o seu, mas também dentro do que é possível pra você. E aqui, gente, essa mensagem também é pra quem tá no relacionamento, ou pra quem ou tá com problema com a família. Por exemplo, uma família tem um familiar que te cobra demais, né? Mesmo você fazendo o seu, a pessoa cobra, quer mais, quer que você se empenhe mais, quer que. Sabe aquela pressão, assim? Aqui é isso, sabe? Uma pressão que você pode sentir do outro, de você ter que fazer mais, né? De você ter que se dar. Você tem que fazer muito, né? Tem que construir uma coisa pro outro, né? Aqui também, por exemplo, se é um relacionamento, aí o outro fica. Por exemplo, você não é uma pessoa tão ambiciosa e a outra pessoa é uma pessoa extremamente ambiciosa e ela espera que você seja uma pessoa mais ambiciosa, por exemplo, que você conquiste mais, que você vá mais atrás, né? E tudo bem, gente, aquela coisa, ambição até certo ponto também faz bem, também é algo bom, mas você tem que analisar o que é bom também pra você, né? Então, por isso que eu falo, gente, aqui é um chamado de autovalorização, que não está acontecendo. Você precisa se valorizar mais na situação, você precisa colocar mais foco no que é importante pra você, para suas emoções. Porque o outro não está pensando tanto em você, sabe? No seu lado, no que te deixa confortável, no que te deixa bem, né? Então você tem que pensar. E aí a questão aqui de como agir, gente, aqui tem muito uma mensagem assim, olha, faça o seu. E essa pessoa que te faz a pressão e tal, você precisa encontrar formas de não dar ouvidos a ela, né? Você se proteger emocionalmente, se blindar emocionalmente, né? Você precisa, por exemplo, às vezes o caminho é você, por exemplo, um chefe. Tente procurar talvez outras vagas, outros empregos, para que você não se sinta tão mal ameaçado por essa pessoa, né? A forma aqui de lidar, gente, para mim não tem muito a ver com um embate com essa pessoa, tá? Tanto é que só saiu você representado, às vezes pode ser também a outra pessoa aqui na situação, gente, analisem, mas só saiu você. Então, para mim não tem muito essa coisa de você, de como lidar com a pessoa, tem mais a ver como você tem que dentro de você achar um jeito de lidar. Às vezes também pode ser até, como eu falei, se valorizando, aí pode ser, por exemplo, em alguns casos, sair de uma relação, às vezes sair de casa, sabe, ir para um outro lugar, por exemplo, você mora com familiares, ir para outro lugar. Às vezes pode ser a situação de você estar num trabalho e também sair e ir para outro emprego. Aqui tem essa energia, tá, gente? De às vezes você procurar um lugar que te valorize mais, tá? Você se empenhar para isso. Porém, não necessariamente precisa ser assim. Às vezes pode ser só uma. Depende de cada caso. Às vezes, por exemplo, você tem um chefe que é assim, mas você pode lidar de outra maneira. Sabe, por exemplo, será que ele realmente, quando ele fala essas ameaças, ele iria realmente me demitir? Sei lá, eu tô há 2, 3 anos aqui. Se ele quisesse, ele já teria feito. Entende?
Então, assim, sabe, constrói se blinde emocionalmente, né? Precisa dessa blindagem aí e de você focar em amor próprio, em você se fortalecer. Então, por exemplo, fazer mais por você, né? Coisas e focar em você, né? Então, por exemplo, a melhor forma que você tem aqui para lidar com essa situação é você construir um alicerce forte para você, gente. Não, assim, não tem muito. Porque essa pessoa eu não vejo também. Que o Rei de Copas, como eu falei, pode também falar dessa pessoa. Eu não vejo ela mudando, né? O que eu vejo é você podendo trabalhar em cima de você se valorizar, em você se fortalecer, e aí você poder fazer escolhas melhores para você. Às vezes sair desse ambiente, às vezes não lidar mais com essa pessoa, sabe? Assim, tem muito um ar de independência aqui dessa pessoa, de você talvez até às vezes se desvincular dessa pessoa, tá? De alguma forma. E se não é, por exemplo, não estou disposta, sei lá, tô num casamento, é um relacionamento que eu não abro mão. Tudo bem, mas aí você vai ter que pensar, gente, um jeito, por exemplo, você é uma pessoa que você seja homem ou mulher, você é a pessoa que fica em casa trabalhando e essa pessoa, você fica em casa fazendo trabalhos domésticos e a pessoa é a que trabalha. Aqui tá um chamado de talvez você começar a trabalhar, para você ganhar a sua independência, tá? No seu caso. Para que você não fique tão afetado por essa pessoa, porque você sendo mais independente, você vai ficar menos afetado por ela. Então aqui, gente, o chamado é de independência, ganhar independência. Se você mora com seus pais, meus pais são pessoas difíceis e tal, eu não consigo sair de casa. Então, assim, foque em, de repente, estudar ou em conseguir um trabalho melhor para conseguir sair de casa, sabe? Aqui é um foco realmente, como eu falei, não é muito de embate, de tentar mudar o outro, de tentar conversar, não. Aqui tente focar em fazer o seu, se fortalecer, e para você poder tomar decisões que sejam boas para você. Porque da forma como você está hoje, você está como se estivesse meio dependente dessa pessoa, à mercê dela. E aí, enquanto você ficar à mercê dela, gente, aqui não tem tendência a melhora. Porque aí você vai ter que ficar fazendo a manutenção desse envolvimento, ou dessa relação trabalhista, ou dessa relação familiar. Você vai ter que ficar fazendo manutenção disso porque você não tem opções, né? E aqui tá falando, vá em busca de você ter a opção de focar em você, né? Porque 2 cartas de ouros também, gente, me fala muito de você também ter que focar no que é concreto, sabe? No que é... Então, por exemplo, quando eu falei, né? O chefe te ameaça, tá 3 anos trabalhando lá, e ele te ameaça de demitir. Poxa, se ele quisesse te demitir, ele teria te demitido, né? Você tá 3 anos na empresa. Ou seus pais ficam fazendo pressão, falando, porque você tem que fazer isso e aquilo, não sei o quê, porque se você não fizer isso, vou fazer assim. Se eles quisessem, já teriam feito. Então, tente equilibrar, tente ficar mais racional, né? Tente ficar mais, se prender mais ao que tá acontecendo. Porque você pode também estar emocionalmente muito, sabe, assim, dependendo dessa pessoa, da aprovação dessa pessoa, ou pensando no que essa pessoa quer de você, sendo que você tem que se focar no que você quer. No que é importante pra você. Tá bom? Aqui tem essa chamada aqui, e aí você fazendo isso, você vai acabar lidando melhor com a situação com a pessoa, tá bom? Não tem muito de conversa, não tem muito de embate, não tem muito de... Não, foque em você. Focar em você. Aqui você vai resolver desta forma, tá bom? E pode levar um tempinho, tá? Mas eu acredito que você consegue. Aqui tem tudo pra você conseguir pra lidar melhor com essa pessoa. Então, é isso. Se você gostou e fez sentido pra você, peço que dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Essa é a forma, né? Como se fosse uma conversa que eu mando o vídeo e a resposta é através desses detalhezinhos aí que fazem toda a diferença pra mim, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Pedrinha 3, cinza. Vamos lá, pedrinha cinza, vamos descobrir sobre essa pessoa, como lidar com ela, não importa se é família, se é amigo, se é trabalho, não importa. A gente vai destrinchar aqui e falar. Claro que dá pra ver que às vezes puxa a sardinha mais pra um lado ou pro outro, né, pelas cartas, mas vou tentar falar de forma abrangente, tá, gente?
da situação aqui. Opa. Geralmente não aceito cartas que pulam. Foi um 3 de ouros, tá? Mas eu gosto sempre de dar uma olhadinha pra ver se ela vai sair depois na tiragem. Vamos lá, pense, mentalize, vamos ver como lidar, o que fazer, como trazer, né, uma resolução melhor, mais positiva para ti dessa situação, um aconselhamento. Vamos lá. Rei de copas, Ás de copas e 9 de ouros. Foi parecida com a anterior, essa tiragem aqui. Vamos lá. Bom, aqui, gente, é necessário... Assim, primeiro de tudo, né? Diria que a maioria dos casos aqui tem a ver com amor. E se não tem a ver com amor, tem a ver com questões de amizade ou de casamentos. Assim, tem um vínculo emocional mais forte aqui, tá, gente? Se tem a ver com trabalho, é uma pessoa que você gosta do trabalho. Mas aqui tem uma energia pra mim de assim, pessoas por quem você tem afeto, sabe? De alguma forma. E assim, gente, o que eu digo é que esse rei de copas com esse 9 de ouros aqui me dá muita sensação que essa pessoa... Ela não... É como se ela não estivesse tão disposta, sabe? A abrir mão de algumas coisas. Talvez o que dificulte entre vocês é isso, sabe? É uma pessoa que se foca muito no que é nela, no que é bom pra ela, sabe? E meio que não... Assim, ela quer ficar confortável emocionalmente, sabe? Ela não... E aí acaba que isso te deixa provavelmente numa posição desconfortável, né? E aí aqui, gente, há uma dependência, talvez, emocional em alguns casos das pessoas aqui. Você pode, sabe, ter se sentir vivendo em função da pessoa, fazendo as coisas pela pessoa. Existe essa tendência aqui, tá? Que é o 9 de ouros com esse rei de copas. Pode me falar dessa questão emocional, muitas vezes, não sendo independente, sabe? Não sendo fortalecida, você não tendo em você a referência que você deve para regular as suas emoções, para você ficar bem. Aqui talvez você realmente use o outro para isso, sabe? Então, assim, vou dizer que, assim, muitos casos aqui você vai ter dificuldades com essa pessoa nesse sentido amoroso, porque ela realmente parece focada nela, sabe? Em resolver a vida dela, em fazer as coisas dela. Então, assim, como se ela não estivesse tão aberta para resolver as coisas entre vocês. Talvez aqui tem um gostinho de uma pessoa meio egoísta, sabe, gente, aqui.
E aí, se não é amoroso, uma amizade, é a mesma coisa, uma pessoa que às vezes puxa a sardinha muito pro lado dela. Se é uma relação de, uma pessoa no trabalho, né? É uma pessoa que pensa no que é importante para ela, né? Aquele funcionário que você tem, ou então aquele colega de trabalho que você tem que tá mais focado nele, né? Ele faz, assim, o mínimo, aí deixa pros outros, talvez, demais o trabalho, sabe? Tem essa energia aqui, né? Como eu falei, é uma pessoa um pouco egoísta, né? Uma pessoa um pouco que pensa muito nela. E aí, gente, o movimento que você tem que fazer aqui é de você pensar em você, né? É aquela coisa, se o outro pensa muito nele, não tem muito caminho senão você também ter que pensar muito em você. Porque quando não tem uma troca de um cuidar do outro, ou um ajudar o outro, né? Isso falando de relacionamentos amorosos, ou amizades, ou relações em que é um vínculo mais forte, né? Não tô falando necessariamente de trabalho aqui, né? Porque trabalho já não é tão parecido. Mas, assim, aqui, se o outro não pensa tanto em você, você tem que pensar, então, em você. Se coloque no foco, gente. Inclusive, a mensagem tá um pouquinho parecida com a 2, tá? Não é igual, mas aqui tem, por exemplo, uma pegada muito de você cuidar das suas emoções. Aqui, emocionalmente, você precisa talvez cuidar de você, você ser o centro das suas emoções, sabe? De você ser o foco e não o outro emocionalmente ser o foco. Então, se é um relacionamento, poxa, não fica só em prol dessa pessoa. Vá ter outras pessoas na sua vida, vá focar também nas suas amizades, vá focar. Inclusive, se vocês não têm um compromisso, vá focar em outros amores, tá? Aqui tem um chamado muito forte, inclusive, disso, tá, gente? Se você não tem compromisso com essa pessoa, de algo monogâmico, vá atrás de outra pessoa, viva outros amores. Se dê essa possibilidade de viver outra coisa. Porque com essa pessoa também eu não vejo muito conciliação. Ela tá realmente muito focada nela. E aí o movimento que você precisa fazer é um movimento parecido, de você focar em você. Tá bom, então como essa pessoa não te dá assistência, né? Perde pra concorrência. Essa é a frase aqui, tá? E a mesma coisa uma amizade, gente. Poxa, você tem um amigo, uma amiga que você fala assim, caramba, essa pessoa não tem... Gente, aquela coisa, a gente não força o outro a fazer uma coisa que ele não quer. Então, você só pode o quê? Controlar o que você faz com você, por você. E aí o que você faz se a pessoa não se mostra disposta a pensar em você, você vai o quê? Fazer o movimento de você ir atrás do que te valoriza, do que é importante pra você. Vá atrás de outro lugar, outra pessoa, outra forma. E aí, por exemplo, se é trabalho aqui, um colega de trabalho que ele fica, por exemplo, faz só o dele, faz muito pouco, é egoísta, não pensa nos outros, não tem senso de, né, de trabalho em equipe e tal, tudo bem. Então você, gente, foque em um outro colega que é assim. Mas eu trabalho só com essa pessoa, só eu e ele. Então, gente, aqui, assim, você vai ter que aceitar que essa pessoa é assim, né? Se você está em posição de pensar em gestão das coisas, pensar se não é o caso de conversar com alguém, né, sobre isso. Por exemplo, conversar com alguém que é superior a você. Mas aqui, assim, há um chamado muito mais forte de você, por exemplo, em vez de, tipo, tentar mudar o outro, por exemplo, vou falar com o meu chefe e ver de resolver isso aqui. Não vejo tanto essa orientação, tá? Eu vejo mais a orientação de, tá bom, então você pega e faz o seu e tenta deixar o outro pra lá. Faz o seu, não é pra se matar, não é pra fazer o trabalho dele e o seu, não, você faz o seu e você se resguarda emocionalmente sobre isso. Você, por exemplo, não fica dando brecha pra ele, não se abra pra essa pessoa emocionalmente, sabe? Não crie vínculo com essa pessoa.
né, no trabalho. Seja assim, só trabalho. E foque em emocionalmente você se fortalecer com outras pessoas, outras situações. Porque aqui, gente, parece que essa pessoa te afeta emocionalmente, mesmo que seja trabalho, te afeta emocionalmente, tá? Porque talvez você possa. Às vezes você pode gostar da pessoa, ou então você depende dela no trabalho, enfim. Mas aí aqui tem um chamado de, olha, foque em outras pessoas do seu trabalho. Ou então, foque em, por exemplo, ficar bem emocionalmente, independente dessa pessoa. Porque aí você se fortalecendo emocionalmente, essa pessoa te afeta menos. Então, assim, aqui é um forte chamado de fortalecimento das suas emoções. Às vezes pode ser uma terapia que você faz para poder ajudar, auxiliar nisso aqui. A você não ter que lidar tanto com essa pessoa, sabe? Assim, isso te ajuda. Porque aqui não tem, gente, muito assim, no trabalho o que fazer, por exemplo, não tem tanto o que fazer, né? Porque eu vejo assim, se você for falar com o chefe, falar com a própria pessoa, não vai mudar. Não vejo mudança, sabe? O que eu vejo você tem que focar em você. Cuidar de você. Cuide das suas emoções, vá focar em outras pessoas. E aqui meio que essa mensagem é geral até, né? Porque essa pessoa estando no negativo, ela vai mudar quando ela quer. Se ela quiser. Há algum potencial, talvez, pra frente, de mudança? Talvez, gente. Mas é algo que eu não vejo assim acontecendo rápido, por exemplo. Né? Eu até falei pra vocês, né? Não vejo mudança. Mas assim, se com o tempo, talvez até, tá? Pensando no 9 de ouros, até pode ser que a pessoa, com o tempo, mas um tempo demorado, ela até possa perceber e alguma coisa mudar. Mas é algo que, assim, aqui não há um aconselhamento para você esperar isso, sabe? Da pessoa. Não espere. Simplesmente vá viver, vá fazer outras coisas, porque essa pessoa aqui, lidar com ela vai te desgastar. Vai te fazer ficar dependente, vai te fazer, sabe, ficar em função dela. Se você, por exemplo, às vezes é um familiar, você precisa arranjar meios de que essa pessoa você precisa se blindar dela, sabe? Então, por exemplo, às vezes é um pai ou uma mãe que fala no seu ouvido e você fica dando muito ouvido ao que a pessoa diz, você considera demais o que a pessoa diz pra você, isso te afeta emocionalmente. E aí o que eu te digo aqui use mais a si mesmo como referência em vez de usar o outro. Porque o outro é o outro, às vezes a opinião dele vale pra vida dele, para as coisas que ele passou, mas às vezes não vale pra você, gente. Você precisa saber disso. Por isso que aqui também terapia pode ajudar, tá, gente? Porque cuidar das emoções vai ser importante. Realmente, pra você se equilibrar, pra você ficar bem. Porque em alguns casos aqui não tem, como eu falei, pode não ter mudança. Em outros até pode, com o tempo. Mas aí se você depende dessa pessoa, que o 9 de ouros também às vezes pode falar de algo que é consolidado, né? Um relacionamento de muito tempo, ou então é pai ou mãe, ou então é um trabalho que você está há muito tempo, ou então é uma pessoa com quem você convive há muito tempo. Então, você às vezes pode ter uma necessidade de estar ali naquela situação. E aí, se for o caso, te digo, vale a pena pensar em se cuidar emocionalmente bastante e focar em outras situações e outras pessoas que te deem maior segurança emocional, que te propiciem algo melhor, tá? Porque essa pessoa aí precisa ter que ter paciência com ela, tá bom? Então é isso. Se fez sentido pra você, agradeço por isso, pela sua presença, e vou ficar feliz no caso, né? Que tenha feito sentido. E peço que entenda, gente, que isso aqui é uma conversa. Eu mando o vídeo e espero de vocês um like, um compartilhamento, uma inscrição. É assim que eu sei que fez diferença a minha mensagem, tá bom? É isso, muito obrigada, viu, pela sua presença. Tchau!